Olá, olá! Então, a aula de hoje é sobre um assunto bem importante no processo de emagrecimento, a autossabotagem. Nós decidimos fazer dieta quando estamos num momento motivado e decidimos que aquilo é importante pra gente. Então, é natural que nos primeiros momentos você consiga dar continuidade e executar a dieta da melhor forma possível pela motivação de perder peso. Mas o processo de emagrecimento, ele enfrenta outros tipos de emoções. Não é só a motivação que vai fazer você levar adiante o processo de emagrecimento. Vamos precisar de disciplina, né? Que é um hábito comportamental, mas também existem habilidades mentais. Então, a parte da nossa mentalidade, ela tem que estar programada para que a gente reaja da melhor forma a esses pensamentos sabotadores. Então, dentro do treino de mentalidade, a gente desenvolve novas habilidades mentais. É um treino diário para que a nossa mente, o nosso cérebro saiba se comportar da melhor forma quando isso acontece. Então, uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar aqui nesse primeiro momento é que para a gente treinar, para que a gente consiga ter prática, se habituar aos pensamentos sabotadores e saber lidar com eles, nós precisamos, é muito importante isso, nós precisamos viver sensações desconfortáveis. Isso mesmo. Então, primeiro, nós não conseguimos controlar os pensamentos sabotadores, nós não vamos conseguir eliminar eles, então não criem esse conflito com vocês, tá? Nós precisamos aprender a reagir da melhor forma quando eles aparecem. E como que a gente reage da melhor forma? A gente precisa ter prática quando essas sensações negativas acontecem. Sensação de decepção, sensação de injustiça, sensação de não dar conta. Então essas são situações que a gente precisa viver, a gente precisa sentir, então a gente não precisa ter medo dessas sensações negativas, porque é a partir delas que nós vamos desenvolver novas habilidades, nós vamos praticar, ter prática em sair delas da melhor forma. Então, sensação de sobrecarga, pensando, eu não vou conseguir, pra mim é muito difícil. Sensação de injustiça, eu gostaria de comer tanto meu doce favorito e todo mundo tá comendo, só eu que não posso comer. Então, esse tipo de sensação vai existir. E dentro do treino de mentalidade, a gente vai aprender algumas técnicas, algumas tarefas para sair deles da melhor forma, tá? Então, acolham essas sensações negativas, que é a partir delas que a gente vai praticar e treinar como sair delas e se manter na dieta sem sacrifício. E quando a gente fala em sem sacrifício, né? Eu não tô dizendo que a dieta é fácil. Tem pessoas que acham mais fácil e tem pessoas que acham mais difícil, mais desafiador cumprir uma dieta, fazer um processo de emagrecimento. Então eu não tô dizendo que a gente deve encarar ela como fácil, mas sim, enquanto a gente aceita esse desafio, não adianta a gente lutar contra ele, né, e enxergar ele de uma maneira muito pesada e muito negativa, porque isso só nos traz mais desconforto. Então, a partir do momento que a gente decide emagrecer, entrar numa dieta, entrar num processo de emagrecimento, a gente tem que enxergar esse processo da melhor forma possível, mesmo enxergando e internalizando pra gente que é desafiador, porque nós somos seres humanos com emoções positivas, emoções negativas. Nós estamos aqui para cumprir diferentes tarefas, tanto tarefas fáceis quanto tarefas difíceis. Então, a vida a gente com certeza evolui muito mais quando a gente supera desconfortos. Então, a gente tem que lidar melhor
com as coisas difíceis pra gente se superar e evoluir da melhor forma, tá? Então, sobre esses pensamentos de sabotagem, o que a gente deve criar, né, dentro da nossa mente, que deve ser um treinamento diário. A partir do momento que a gente começa a primeira, segunda semana extremamente motivado a seguir a dieta, com certeza, né, em 100% dos casos das pessoas que estão fazendo dieta, vão surgir desafios, vai surgir uma festa especial, uma viagem fora da programação, um amigo te convidando para jantar, a família fazendo uma reunião familiar, uma vontade de comer, uma correria desprogramada do teu dia a dia que te faz te deixar mais cansado e sem conseguir organizar as refeições. Isso em 100% dos casos das pessoas que fazem dieta acontece. Alguns mais, outros menos. Então, a partir da fase que a gente começa a baixar a nossa motivação, a gente precisa criar essas novas habilidades mentais para sair desses pensamentos sabotadores da melhor forma. Então, eu reuni aqui algumas maneiras que a gente pode sair de uma situação que pode ser desafiadora, que pode fazer você furar a dieta, pode fazer você desistir totalmente da dieta, mas se você repensar e programar seus pensamentos, a gente tem que estar sempre atentos a eles, porque os pensamentos eles já estão num modo automático. Só que o ato de comer não é automático, então sempre a decisão de comer, ela pode sim ser pensada. Como eu já falei num vídeo inicial de introdução da programação da mentalidade magra, nós somos a união dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos hábitos e comportamentos. Nós criamos nossa realidade a partir disso. Então, os nossos resultados não são só o que a gente age, o que a gente atua, os nossos hábitos, a nossa ação. Porque a gente até pode, por exemplo, né, colocando, né, na situação de um processo de emagrecimento, de uma dieta, a gente pode, inicialmente, agir corretamente dentro de uma dieta, mas se o nosso pensamento e o nosso sentimento não estiver alinhado com essa ação, com esse comportamento, provavelmente o efeito sanfona ele vai existir. Porque a gente ir contra o que a gente pensa e o que a gente sente, né, a nossa ação indo contra isso, normalmente gera um conflito grande na gente que num curto, médio ou longo prazo até eu desconsidero, mas num curto e médio prazo, a tendência é que as pessoas desistam das atitudes que geram muito desconforto, que são contra o que elas pensam sobre a dieta e o que elas sentem sobre a dieta. Então, a gente tem que combinar nosso comportamento, nossas atitudes, nossos hábitos, junto com os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, desacelerar pensamento, né? Tentar fazer com que ele não seja esse pensamento automático que a gente a vida toda, através de crenças, acabou pensando sobre dieta, pensando sobre determinadas coisas, tá? Então, a partir disso, a gente entende que o pensamento é uma forma automática, mas a gente deve repensar nele antes de praticar o ato de comer. E quando surge, por exemplo, um pensamento sabotador, que eu coloquei aqui até como um exemplo inicial desse processo de programa de mentalidade. Tô falando muito aqui sobre reagir e pensar de uma forma diferente, né? Não tô dizendo que vocês não vão ter emoções negativas, sentimentos negativos, pensamentos negativos, mas a gente consegue sim controlar e filtrar melhor essas sensações. Se dentro deste equilíbrio a gente conseguir incluir mais pensamentos positivos, mais sentimentos positivos, a nossa atenção ela fica mais voltada, né? Pesa mais pro lado positivo.
Então, deixar de enxergar só o lado ruim, porque qualquer decisão nossa, qualquer escolha nossa tem lado bom e lado ruim. Então, comecem a enxergar essa parte mais positiva. Então, falando sobre treino de mentalidade, um pensamento sabotador é o seguinte: será que isso dá certo mesmo? Eu não acredito que isso que vai fazer eu conseguir emagrecer e manter, né, meu peso definitivamente sem voltar a engordar. Será que isso adianta mesmo, né? É tão simples, é só controlar mesmo o que a gente pensa, o que a gente sente? É só adicionar bem-estar? É só se sentir melhor em relação a um problema enfrentado? Parece ser muito simplista, né? Então esse pensamento sabotador aparece logo no início desse treino de mentalidade. E o que a gente tem que pensar, né? A nossa mente vai trazer esse pensamento sabotador, mas como que a gente pode reagir da melhor forma a ele? Dentro de um treino de mentalidade, se a gente pensa, é tão simples, será que dá certo só mudar meu pensamento, meu sentimento e que as minhas atitudes vão se tornar mais leves quando eu faço uma dieta? Então, por que não tentar, né? Essa é a primeira mensagem, né, de um pensamento sabotador sobre o treino de mentalidade. Se você não acredita tanto por ser tão simples que isso vai ajudar você nesse processo de emagrecimento, mas pensa que é algo, por ser muito simples, não vai te custar muito tempo, não vai te custar muito esforço. Então, por que não tentar? Vale a pena. Então, esse é o primeiro pensamento quando a gente pensa em treino de mentalidade, tá? Então, reajam da melhor forma. Não custa tentar, né? Comecem a treinar os pensamentos, os sentimentos de vocês para ver se as atitudes em relação à dieta não se tornam mais leves, tá? É super simples. Outro pensamento que vem muito, né, quando a gente faz dieta é pensar: nossa, como é difícil, eu já faço tantas coisas difíceis no meu dia a dia. Daí vem a dieta, que é algo também super difícil, eu não consigo dar conta. Então a gente tem que pensar, como eu falei inicialmente, nós, seres humanos, nós temos que atuar em coisas positivas e negativas, coisas fáceis e coisas difíceis. Todos nós enfrentamos, ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando, coisas bem difíceis. E a gente consegue. Então, mudar a ótica sobre o desafio, por mais que ele seja difícil, tudo bem, tu entender que a dieta é difícil. Só que tu tem que acreditar que tu consegue fazer coisas difíceis. Então, a partir do momento que tu acredita em ti, que tu tem mais, que tu começa a gerar mais autoconfiança, porque dentro desse treino de mentalidade, a gente desenvolve habilidades mentais para gerar mais autoconfiança, mais estima por nós mesmos. Então, a partir dessas novas habilidades mentais, tu vai confiar mais em ti, tu vai enxergar o lado positivo das coisas e dessa forma a dieta não fica tão pesada. A gente tem duas escolhas, né? Enxergar ela como algo positivo ou negativo. Vamos tentar sempre levar, né? Reagir da melhor forma. Então, pra gente desprogramar, né, pensamentos sabotadores, dentro do treino de mentalidade eu dou várias situações, técnicas, passos e treininhos, uns exercícios que a gente deve praticar diariamente até que o nosso pensamento e sentimento estejam mais direcionados para essa parte automática, para esse lado mais positivo. A gente consegue reagir da melhor forma quando a gente tem força de vontade, sim, mas nem sempre a gente tem essa força de vontade. Então a gente tem que treinar o nosso cérebro, porque ele já está acostumado ao nosso modo antigo de se tu tem crenças que a dieta é difícil, se tu tem crenças que tu não consegue chegar naquele peso que tu tanto deseja, se tu tem crenças que tu não pode passar fome, se tu tem crenças que tu precisa sempre estar comendo de maneira exagerada. Existem várias crenças que a gente consegue desprogramar com alguns exercícios para treinar essa nova habilidade mental.